galera. Beleza? Só um vídeo, né? Um vlog. Eu tô aqui com minha mãe, com a minha irmã e com o João. Cadê o João? João! João! João que é um feio, João. Aí, olha que merda. Jesus amado. Ó, também vai longe, minha mãe aqui, ó. Minha mãe aqui, ó. Só vou pensar se vai dar pra mim. É porque também meu irmão tá aqui. Mas você deve estar perguntando. Aí eu vou Mas seu irmão? Não, ele é meu primo. Primo. Porque tá no celular. Olha que legal. Põe isso aí. Você já tá deixando do jeito, né? Que é pra passar sem tomar da sua mão. Assim, ó. Tô tirando uma selfie. Isso aqui não, né? É que você não